Capítulo 22 As Flores do Sonho. Espelhos e caminhos dos espíritos. Eu não vi as coisas de que eu falo no papel dos livros nem em peles de imagens. Meu papel está dentro de mim. Me foi transmitido pelas palavras dos meus maiores. Davi Copenaua, Survival International Public Meeting, 5 de dezembro de 1989, em Londres. Arquivos do Survival International. A força do pó de Yacoana vem das árvores da floresta. Quando os olhos dos xamãs morrem sob seu efeito, descem para eles os espíritos da mata que chamamos Urihinari, os das águas que chamamos Mau-Unari, bem como o dos ancestrais animais Yarori. Por isso, apenas quem toma Yacoana pode de fato conhecer a floresta. Nossos antigos faziam dançar todos esses espíritos desde o primeiro tempo. Eles nada sabiam do costume dos brancos de desenhar suas palavras. Estes, por sua vez, ignoram tudo das coisas da floresta, pois não são capazes de realmente vê-las. Só sabem dela as linhas de palavras que vêm de sua própria mente. Por isso, só têm pensamentos errados a seu respeito. Já os xamãs não desenham nenhum dizer sobre ela, nem rabiscam traçados da terra. Com sabedoria, não as tratam tão mal quanto os brancos. Bebem Yacoana para poder contemplar suas imagens, em vez de reduzi-las a alimentos de traços tortuosos. Seu pensamento guarda as palavras do que viram sem ter de escrevê-las. Os brancos, ao contrário, não param de fixar seu olhar sobre os desenhos de suas falas colados em peles de papel e de fazê-los circular entre eles. Desse modo, estudam apenas seu próprio pensamento e, assim, só conhecem o que já está dentro deles mesmos. Mas suas peles de papel não falam nem pensam, só ficam ali, inertes, com seus desenhos negros e suas mentiras. Prefiro de longe as nossas palavras. São elas que quero ouvir e continuar seguindo. Por manterem a mente cravada em seus próprios rastros, os brancos ignoram os dizeres distantes de outras gentes e lugares. Se tentassem escutar de vez em quando as palavras dos Chapiri, seu pensamento talvez fosse menos tacanho e obscuro. Não se empenhariam tanto em destruir a floresta quanto fingem querer defendê-la com leis que desenham sobre peles de árvores derrubadas. O que os brancos chamam de papel, para nós, é papel-sique, pele de papel, ou utupa-sique, pele de imagens, pois é tudo isso feito da pele das árvores. Ocorre o mesmo com o que chamam de dinheiro. Também não passa de peles de árvores que eles escondem sobre uma palavra de mentira só para enganar uns aos outros. Disseram-me que os brancos fabricam seu papel triturando madeira. Com certeza não foi Omama que os ensinou a fazer isso. Seus ancestrais, com certeza, pegaram, cansados em desenhar em peles de animais, certo dia devem ter decidido por conta própria matar as árvores para fazer papel. Desde então têm de triturar grandes quantidades delas para fabricá-lo. Não se preocupam nem um pouco com o fato de as árvores proverem o alimento dos espíritos das abelhas e de todos os animais com asas. Por isso também chamam seu papel de pele de floresta, Urihi-siki, o líquido que os brancos chamam de tinta e que utilizam para traçar seus desenhos de palavras. Acho que deve ser outra coisa que, há muito tempo, seus antigos começaram a tirar da floresta. Vermelho ou preto vem das tinturas de urucum dos espíritos parecidas com as que usamos em nossa pele, mas que são outras e muito mais bonitas. Foi Omama que as introduziu dentro das árvores no primeiro tempo. Primeiro ensinou seus usos aos Chapiri, que tinha acabado de criar, para poderem se pintar e se perfumar para suas danças de apresentação. Assim, fazem parte dos bens preciosos dos Chapiri.
Em seguida, ensinou nossos antepassados a enfeitar seus corpos nas festas Rahu, para imitarem a beleza dos ancestrais animais e não mais exporem a feiura de uma pele cinzenta. Desde aquele tempo, esses desenhos de urucum são os que preferimos. Mais tarde, Omama também distribuiu a beleza dessas tinturas pelas árvores da terra dos antigos brancos. Eles, porém, não demoraram a estragá-las, desviando seu uso. Foi assim que começaram a cozinhá-las em fábricas para pintar peles de imagens e desenhar suas palavras em peles de papel. Nós somos outra gente. Só desenhamos em nosso corpo como nos ensinaram Omama e nossos antepassados. Foi Ioassi, por inveja do irmão, que desajeitou essas antigas palavras antes de colocá-las na mente dos brancos. Então eles pararam de pintar a própria pele e passaram a só usar as tintas na pele de seu papel. Acho que Ioassi é quem os ancestrais dos brancos nomearam Teossi. Sim, é verdade que Ioassi é mesmo o deus dos brancos. Nós, ao contrário, somos filhos de Omama. Por isso, seguimos a retidão de suas palavras. Assim, nas festas Reahu e quando fazemos dançar nossos espíritos, enfeitamos nossos corpos com pinturas de urucum vermelho e preto, cobrimos os cabelos com penugem branca, prendemos caudais de arara em nossas braçadeiras e penas de papagaio no lóbulo das orelhas. Os dizeres de nossos ancestrais nunca foram desenhados. São muito antigos, mas continuam sempre presentes em nosso pensamento até hoje. Continuamos a revelá-los a nossos filhos. Depois da nossa morte farão o mesmo com os seus. As crianças não conhecem os chapiri, no entanto, prestam atenção nos cantos dos xamãs que os fazem dançar em nossas casas. É desse modo que aos poucos as palavras dos maiores vão fazendo seu caminho nos pequenos. Depois, quando ficam adultos, tornam-se por vez capazes de dá-las a ouvir. É assim que transmitimos nossa história. Sem desenhar nossas palavras, elas vivem no fundo de nós, não deixamos que desapareçam. Desse modo, quando um rapaz quer, por sua vez, virar espírito, pede aos xamãs renomados de sua casa para lhe darem seu chapiri. Esses então lhe transmitem antigas palavras que se instalam nele e vão se renovando e aumentando com o passar do tempo. Os brancos, por outro lado, não param de querer desenhar suas palavras. Essa também não é coisa que lhes foi ensinada por Omama. Deve ser porque suas mentes são mesmo muito esquecidas. Seus ancestrais devem ter criado esses desenhos para poder seguir seus pensamentos. Talvez tenham pensado outrora: vamos desenhar o que dizemos. Assim, talvez nossas palavras não fujam mais para longe de nós. É verdade. Suas palavras não parecem se firmar por muito tempo em suas mentes. Se escutarem muitas delas, sem marcar seu traçado, elas logo desaparecem de seu pensamento. Quando guardam os desenhos delas, ao contrário, no dia seguinte, depois de as terem esquecido, podem lembrar de repente: "Oh, aê, é isso, as coisas são mesmo como eu pintei nessa pele de papel." É o costume deles, fazem isso o tempo todo. Senão, esqueceriam em seguida tudo o que dizem. Eles gostam muito das peles de imagens, como seus antigos antes deles, porque são outra gente. Deve ser algo bom para o pensamento deles. Guardam suas velhas palavras desenhando-as e dão a elas o nome de história. Depois ficam olhando por muito tempo para elas e acabam conseguindo fixá-las no pensamento. Então dizem a si mesmos: Raixopê, esse é o desenho das palavras de nossos maiores e o que eles nos ensinaram. Devemos seguir suas pegadas e imitá-los. É assim que os jovens brancos aprendem a pensar com as palavras que lhes deram seus pais. Assim, acham que, como eles, serão capazes de fabricar máquinas e motores, ou que serão professores, enfermeiros ou pilotos de avião. É assim que eles começam a estudar. Nós somos habitantes da floresta, nosso estudo é outro. Aprendemos as coisas bebendo pó de iacoana com nossos xamãs mais antigos. Nos fazem virar espíritos e levam nossa imagem muito longe para combater os espíritos maléficos ou para consertar o peito do céu. É assim que os antigos xamãs nos fazem conhecer os chapiri, abrem seus caminhos até nós
e os mandam construir nossas casas de espíritos. Nos ensinam também a palavra de seus cantos e fazem crescer em nosso pensamento. Sem o apoio desses grandes xamãs, nós nos perderíamos no vazio ou despencaríamos na fogueira de Moruxiuaque. É assim que aprendemos a pensar direito, com os Chapiri. É esse o nosso modo de estudar, e assim não precisamos de peles de papel. O poder da Yacoana nos basta. É ela que faz morrer nossos olhos e abre nosso pensamento, é verdade. Com os olhos de vivente não é possível ver realmente as coisas. As palavras que contam como os humanos vieram a existir pertencem a Umama. São muito numerosas. Os grandes homens as revelam a nós em seus discursos, falando dos lugares onde seus pais e avós viveram no passado. Quando se tornam espíritos, os xamãs também as dão para nós em seus cantos. Na verdade, nunca paramos de escutá-las. É desse modo que elas se fixam firmemente dentro de nós e nunca se perdem. Os jovens que as ouviram muitas vezes desde pequenos acabam por guardá-las. Quando se tornam adultos, fazem com que se multipliquem neles e as transmitem por sua vez aos mais novos, e por isso se repete sempre, sem fim. Apesar disso, os brancos acham que não sabemos nada, apenas porque não temos traços para desenhar nossas palavras em linhas. Outra grande mentira. Nós só ficaríamos ignorantes mesmo se não tivéssemos mais xamãs. Não é porque nossos maiores não tinham escolas que eles não estudavam. Somos outra gente. É com a Yocaona que os espíritos da floresta que aprendemos. Morremos bebendo pó da árvore Yacoana ri para que os Chapiri levem nossa imagem para longe. Assim podemos ver terras muito distantes, subir para o peito do céu ou descer ao mundo subterrâneo. Trazemos palavras desconhecidas desses lugares para que os habitantes de nossa casa possam ouvi-las. Esse é o nosso modo de ficar sabedor desde sempre. Não é possível desenhar as palavras dos espíritos para ensiná-las, pois são inumeráveis e não têm fim. Não daria em nada querer escrevê-las todas. Quando os brancos estudam, cravam seu olhar em velhos desenhos de palavras, depois relatam seu conteúdo uns aos outros. Não veem nem ouvem eles mesmos as imagens dos seres do primeiro tempo, por isso não podem conhecê-las de fato. Nós, ao contrário, sem caneta nem peles de papel, viramos fantasmas com a Yacoana para ir muito longe contemplar a imagem dos seres no tempo do sonho. Então, os Chapiri nos ensinam suas palavras, e é desse modo que nosso pensamento pode se expandir em todas as direções. Sem nos juntarmos com nossos antigos para beber Yacoana e sem fazermos descer os espíritos da floresta, não poderíamos aprender nada. Com o pó que sopram em nossas narinas, nossos xamãs mais velhos nos dão o sopro de vida de seus espíritos e esse se apodera de nós. É assim que podemos acompanhá-los quando eles mesmos se tornam Chapiri e nos fazem conhecer muitos lugares desconhecidos. Aí, felizes por nos encontrarem, os outros espíritos se aproximam com alegria para construir suas casas juntos de nós. Seus cantos penetram em nós e vão se tornando cada vez mais numerosos, mesmo que às vezes os espíritos Sabiá, Yorixi Amari e Japim Ayocorari devam escondê-los nas alturas do céu para protegê-los da temível inveja dos xamãs inimigos. Sem a palavra dos Chapiri, não teríamos nenhum conhecimento e não poderíamos dizer coisa alguma. Poderíamos até fingir imitá-los sem nunca os termos visto, mas isso não daria em nada. Um jovem xamã não pode evocar as terras distantes dos espíritos se sua imagem já não tiver sido levada até ela pelos Chapiri de seus antigos. Quando isso ocorre de verdade, ao escutarem seus cantos, as pessoas comuns dirão: essas palavras são verdadeiras. Ele viu aquilo de que fala. As palavras de seus cantos vêm de muito longe. São mesmo dizeres outros como gostaríamos de conhecer esses lugares. De onde vêm os Chapiri como ele?
Os mais velhos que o iniciaram também irão escutá-lo, deitados em suas redes, e dirão satisfeitos: Away, essas são palavras claras e belas. Agora você conhece de fato as coisas. E quando o jovem xamã escutar essas palavras, ficará feliz também. Porém, se tiver bebido Yacoana à toa só para mentir e enganar seus ouvintes, só conseguirá pronunciar palavras feias e confusas. Nesse caso, os mais velhos, muito desgostosos, se queixarão dele com raiva. Mas sua língua ainda é língua de fantasma e seu pensamento é só mentira. Ele não conhece nenhuma palavra verdadeira e não é capaz de falar das terras distantes de onde descem os espíritos. Ele não viu nada. Os Shapiri vêm de muito longe e seu número não para de aumentar enquanto vêm vindo em nossa direção. Seus cantos nos ensinam as palavras dos lugares desconhecidos de onde vêm. Se quisermos conseguir essas palavras de sabedoria, temos de responder aos espíritos assim que ouvimos seus cantos se aproximando. É desse modo que eles nos tornam inteligentes. Estudando sob a orientação de nossos xamãs mais velhos, não temos a menor necessidade de olhar para peles de papel. É dentro de nossa cabeça, em nosso pensamento, que essas palavras de espírito se ligam uma à outra e se estendem sem parar até muito longe. As pessoas comuns não são assim. Elas apenas vivem, dormem e comem, e só. Preparam as penas de suas flechas e vão caçar. Palavras dos Shapiri temem a Yacoana e acham que se viessem a inalá-la, morreriam. Seu pensamento é fechado e curto. O mesmo acontece com os brancos que não estudam. Os brancos não se tornam xamãs. Sua imagem de vida no Oremê é cheia de vertigem. Os perfumes que passam e o álcool que bebem tornam seu peito demasiado odorante e quente. É por isso que ele fica vazio. Eles não têm casa nem cantos de espíritos. Nenhum adorno de penas ou miçangas pertence aos Shapiri, foi colocado em suas imagens por seus antigos. Quando dormem, só veem no sonho o que os cerca durante o dia. Eles não sabem sonhar de verdade, pois os espíritos não levam sua imagem durante o sono. Nós, xamãs, ao contrário, somos capazes de sonhar muito longe. As cordas de nossas redes são como antenas por onde o sonho dos Shapiri desce até nós diretamente. Sem eles, deslizaria para longe e não poderia entrar em nós. Por isso mesmo, o nosso sonho é rápido como imagens de televisão vindas de terras distantes. Nós sonhamos desse jeito desde sempre, porque somos caçadores que cresceram na floresta. O Mama pôs o sonho dentro de nós quando nos criou. Somos seus filhos e por isso nossos sonhos são tão distantes e inesgotáveis. Os brancos dormem deitados perto do chão, em camas, nas quais se agitam com desconforto. Seu sono é ruim, seu sonho tarda a vir. E quando afinal chega, nunca vai longe e acaba depressa. Não há dúvida de que eles têm muitas antenas e rádios em suas cidades, mas estes servem apenas para escutar a si mesmos. Seu saber não vai além das palavras que dirigem uns aos outros em todos os lugares onde vivem. As palavras dos xamãs são diferentes, elas vêm de muito longe e falam de coisas desconhecidas pelas pessoas comuns. Os brancos que não bebem Yacoana e não fazem dançar os espíritos as ignoram. Não são capazes de ver Utucarari, o espírito do céu, nem Shiwaripô, o do caos. Tampouco veem as imagens dos ancestrais animais Yarori, nem as dos espíritos da floresta Urihinarari. O Mama não lhes ensinou nada disso. Seu pensamento fica esfumaçado, porque eles dormem amontoados uns em cima dos outros, em seus prédios, no meio dos motores e das máquinas. Nós somos outros. Quando nossos olhos, durante o dia, morrem com o pó de Yacoana, à noite dormimos em estado de fantasma. Assim que adormecemos, os Shapiri começam a descer em nossa direção. Não é preciso beber Yacoana de novo. Seus cantos misturados ressoam de repente na noite,
como os gritos estridentes dos bandos de papagaios nas árvores. Logo percebemos na escuridão seus inúmeros caminhos luminosos, enredados se aproximando, cintilantes como o brilho da lua. Então começamos a responder a seus chamados, e assim seu valor de sonho chega a nós. Nosso corpo permanece deitado na rede, mas nossa imagem e nosso sopro de vida voam com eles. A floresta se afasta rapidamente. Logo não vemos mais suas árvores e nos sentimos flutuando sobre um enorme vazio, como num avião. Voamos em sonho para muito longe de nossa casa e de nossa terra, pelos caminhos de luz do Chapire. De lá pode-se ver todas as coisas do céu, da floresta, das águas que os nossos antigos viram antes de nós. O dia dos espíritos é nossa noite. É por isso que eles se apossam de nós durante o sono sem sabermos. É esse, como eu disse, nosso modo de estudar. Nós, xamãs, possuímos dentro de nós o valor do sonho dos espíritos. São eles que nos permitem sonhar tão longe. Por isso, suas imagens não param de dançar perto de nós quando dormimos. Bebendo Yacoana, não cochilamos à toa. Sempre estamos prontos para sonhar. Tornados fantasmas, percorremos sem trégua terras distantes, fazendo amizade com os Chapire de seus habitantes. É assim que os xamãs sonham. Os homens comuns são diferentes. Seu pensamento costuma ficar cravado nas mulheres, e de tanto inalar o perfume de seus adornos de penas purrana, o peito deles acaba cheirando a pênis. Então os espíritos com raiva nunca olham para eles. Por isso sonham pouco, apenas com coisas muito próximas, pescarias na floresta, seu trabalho nas roças. Sonham com onças caçadas, cobras ou seres maléficos Neuari. Revêem suas danças de apresentação ou seus combates durante as festas Reahu. Pensam nos reis guerreiros que participaram ou em seus feitiços amorosos. Sonham com as mulheres que desejam, com pessoas de outras aldeias de quem são amigos ou então com os mortos de quem tem saudade. Dormem em estado de fantasma e sua imagem sai deles como a dos xamãs, mas nunca se afasta muito. Entre eles, apenas os bons caçadores podem sonhar um pouco mais longe. Os brancos, quando dormem, só devem ver suas esposas, filhos e mercadorias. Devem pensar com preocupação em seu trabalho e em suas viagens. Com certeza não podem ver a floresta como nós a vemos. Nós, xamãs, somos diferentes. Não contentamos em dormir. Durante nosso sono, os Chapire estão sempre olhando para nós e querendo falar conosco. Por isso, nós também os vemos e podemos sonhar com eles. Eles nos chamam. Pai, está nos escutando? Seus ouvidos estão tampados? Responda! Aí começamos a sonhar e eles chegam até nós envoltos em sua luz intensa. Sem eles, jamais poderíamos sonhar desse modo. Muitas vezes nos acordam para nos alertar. Pai, um desconhecido se aproxima. Será que é um ser maléfico? Respondemos. O que está acontecendo? Raixopê, é verdade. O ser da seca, o Moari, está chegando perto da nossa casa. Em seguida, partem a seu encontro para combatê-lo. Muitas vezes também nos chamam apenas porque querem que escutemos seus cantos. O pai deles, o xamã, está dormindo, mas eles estão acordados e querem trabalhar. Pensam, é ruim dormir assim. Não queremos essa preguiça. Temos de fazer nossa dança de apresentação. É verdade. Se os Chapire não tivessem um olhar fixado em nós, não poderíamos sonhar tão longe. Apenas dormiríamos como lâminas de machado no chão da casa. Nós, habitantes da floresta, viemos do esperma e do sangue de Omama, que era um verdadeiro sonhador. Foi ele que, no primeiro tempo, plantou na terra que acabara de criar a árvore dos sonhos, que chamamos Marihi. Desde então, assim que as flores de seus galhos desabrocham, elas nos enviam
o sonho. Foi assim que ele o pôs em nós, permitindo que nossa imagem se desloque enquanto dormimos. Nós o possuímos através do sangue de nossos maiores. Quando somos crianças, muitas vezes exageramos bebendo mel selvagem ou mingau quente de banana. Aí, empurratados, adormecemos em estado de fantasma e começamos a sonhar, vendo coisas desconhecidas. Na adolescência, passamos nosso tempo andando na floresta, onde seguimos as pistas da caça sem descanso. É então que nosso pensamento pouco a pouco se concentra nos chapiri. Vamos nos apaixonando por eles, como se fossem moças. Começamos a ver em sonho as imagens dos ancestrais animais que acompanham nossas caminhadas pela floresta. Primeiro, são as dos gaviões Wacoa e Caucaoma e também as da gente das águas, que, como eles, são grandes caçadores. Depois vemos aparecer espíritos onça, queixada, macaco-aranha e anta, bem como muitas outras imagens de animais de caça, que ainda não conhecíamos. Quando os chapires se interessam por nós desse modo, assim que adormecemos, os vemos dançar e ouvimos cantar. Eles se juntam em números bem alto no peito do céu, à nossa volta. É assim que temos nossos primeiros sonhos na companhia deles. Mais tarde, adultos, bebemos yacuana com os grandes xamãs que realmente os conhecem, para que abram seus caminhos para nós. Essas trilhas são brilhantes, finas e transparentes, como os fios de aranha ou linha de pesca. Elas se prendem ao longo de nossos braços e pernas. Os chapiri descem por elas e então rasgam nosso peito para abrir nele uma grande clareira onde farão sua dança de apresentação. É assim que nossa imagem pode segui-los no tempo do sonho até para além da terra dos ancestrais dos brancos. Quando eu era criança, não parava de voar sonhando bem alto no peito do céu ou no mais fundo das águas. Por isso, mais tarde, pedi ao meu sogro que me fizesse beber yacuana. Não me tornei xamã à toa. Meu pensamento nunca se fixou em mulheres ou mercadorias. Ao contrário, sempre tive curiosidade de conhecer melhor os espíritos, pois as imagens e cantos do sonho que eles nos enviam são de uma beleza muito grande. Esses foram meus estudos desde sempre. Os xamãs que usam adornos do chapiri e possuem seus cantos sonham com muita sabedoria. Tomados pelo poder das árvores da floresta, acompanham-nos em seus voos mais distantes, até terras vazias e planas, onde só moram espíritos magníficos. Podem ver as imagens de nossos ancestrais que se tornaram animais no primeiro tempo, bem como as de Omama e seus. Localizam ao longe as fumaças de epidemia e os seres maléficos que se aproximam para nos devorar. Podem também ir até a terra dos antigos brancos e fazer dançar seus espíritos na pena-peri. Enquanto os chapiri se apoderavam de minha imagem, eu também pude contemplar na noite tudo que meus antepassados conheceram antes de mim. Vi Omama furar a terra com sua barra de ferro comprida para fazer surgir os rios e todos os seus peixes, jacarés e sucuris. Vi-o pescar sua mulher, Tueioma, e receber as plantas cultivadas do seu sogro vindo do fundo das águas. Vi dançar a imagem de seu filho quando se tornou o primeiro de nossos xamãs. Vi, quando a noite ainda não existia, nossos antepassados acenderem grandes fogueiras de folhas verdes para poder copular ocultos pela fumaça. Vi os ancestrais animais fazendo o jacaré rir para roubar o fogo que saiu de sua boca. Vi formiga perder a sogra em sua imensa roça de milho. Vi a floresta queimar no primeiro tempo, até sobrarem apenas campos onde as árvores não nascem mais. Também entrei várias vezes desconfiado nas casas abarrotadas de seres maléficos da floresta. Voei apavorado no grande vazio Uauê, a que fica além da terra do céu. Pude ver o espírito macaco-aranha, que chamamos de genro do sol, comer seus frutos de calor sem queimar a boca. Vi-o conter a queda do céu e jogar picos rochosos uns contra os outros para testar sua solidez.
Vislumbrei na escuridão os espíritos morcego, tremendo de frio, enquanto roíam as beiras do céu, soprando suas bazarabatanas de feitiçaria. Vi o espírito do grande escaravelho Simotori recortar o topo das montanhas para abrir suas roças. Ouvi os espíritos da abelha tagarelando sem parar nas árvores para defender a floresta. E vi também, na terra dos brancos, muito antes de ir até lá, as máquinas que correm sem pés, de que me falavam meus pais e avós. Voando desse modo na companhia dos Chapiri, meus sonhos nunca têm fim. Percorrem sem trégua a floresta, as montanhas, as águas e todas as direções do céu e da terra. O sopro de vida dos espíritos está em mim. É o que me permite ver todas essas coisas. Eles me chamam durante a noite e então eu não paro de imitar seus cantos enquanto me desloco com eles. No entanto, quando estou longe de casa, me contento em contemplar a beleza deles em silêncio, pois minha voz poderia atrair a maldade de feiticeiros ou espíritos inimigos. É assim que eu costumo sonhar. Hoje, porém, muitas vezes são também os espíritos da epidemia Chawarari que levam minha imagem no tempo do sonho. Então, ardendo em febre, tornado fantasma, combato durante o sono os brancos e seus soldados que não param de atiçar minha raiva. Meus Chapiri, muito valentes, atacam-nos sem trégua com seus facões e flechas para vingar os maus tratos a que sujeitam os habitantes da floresta. Nós, Yanomami, quando queremos conhecer as coisas, esforçamo-nos para vê-las no sonho. Esse é o modo nosso de ganhar conhecimento. Foi, portanto, seguindo esse costume que também eu aprendi a ver. Meus antigos não me fizeram apenas repetir suas palavras, fizeram-me beber Yacoana e permitiram que eu mesmo contemplasse a dança dos espíritos no tempo do sonho. Deram-me seus próprios Chapiri e me disseram: olhe, admire a beleza dos espíritos. Quando estivermos mortos, você continuará a fazê-los descer, como nós fazemos hoje. Sem eles, seu pensamento não poderá entender as coisas, continuará na escuridão e no esquecimento. Foi assim que eles me abriram os caminhos dos Chapiri e fizeram crescer meu pensamento. Agora, vou envelhecendo e, por minha vez, trato de transmitir essas palavras aos jovens para que elas não se percam e jamais sejam esquecidas. Se eu não tivesse conhecido os espíritos, teria permanecido ignorante e falaria sem saber algum. Graças a eles, ao contrário, minhas palavras podem seguir uma a outra e se estender por todas as partes onde se colocam. Podem falar de todas as terras desconhecidas de onde descem. É esse nosso modo de ficar sabido. Nós, habitantes da floresta, nunca esquecemos os lugares distantes que visitamos em sonho. De manhã, quando acordamos, suas imagens permanecem vivas em nossa mente. Ao evocá-las, pensamos satisfeitos. Essa é a beleza dos Chapiri que os antigos conheceram antes de nós. É assim que desde o primeiro tempo eles dão a ouvir seus cantos e dançam para se apresentar. Essas imagens permanecem nítidas e sempre voltam em nosso pensamento. As palavras dos espíritos que as acompanham também ficam dentro de nós, não se perdem jamais. Esse é nosso histórico. É a partir delas que podemos pensar com retidão. É por isso que eu digo que nosso pensamento é parecido com as peles de imagens nas quais os brancos guardam os desenhos das falas de seus maiores. Depois, fazemos com que essas palavras vindas do valor do sonho dos espíritos sejam ouvidas pelas pessoas de nossas casas. Nós não as enganamos como fizeram no passado os de Teosse que ficavam repetindo: Sessusi vai descer na floresta, se ele quiser, hoje ou amanhã vai chegar entre nós. Mas o tempo passou e nada aconteceu. Nós, xamãs, nunca falamos desse modo, jamais iludimos os nossos, só olhando desenhos de palavras para poder falar. Não precisamos cravar nosso olhar em peles de papel para nos lembrarmos das palavras dos Chapiri. Elas estão coladas em nosso pensamento e surgem em nossos lábios sem fim.
assim que viramos espíritos. É por isso que somos capazes de revelá-las em seguida aos que nos escutam. São essas palavras sobre as coisas que vi em sonho que eu tento explicar aos brancos para defender a floresta. Se eu não tivesse nenhuma casa de espíritos e fosse incapaz de ver qualquer coisa, não teria nada a dizer. Meus olhos dariam dó de ver. Minha voz seria hesitante e quem me escutasse logo perceberia a ignorância e o medo entorpecendo a minha boca.